A paz do Senhor a todos, que Deus possa abençoar você que já está conosco para essa nossa transmissão. É muito importante a sua presença aqui, porque nos incentiva, né, a continuarmos aqui com as nossas transmissões e nos dá a certeza de que você e todos os demais irmãos que estão conosco são pessoas que se interessam pela palavra de Deus, né? Que é o que nós vamos expor aqui, é a palavra de Deus. Então você é muito bem-vindo. Desde já eu quero louvar a Deus por sua vida. E hoje nós vamos meditar no livro, a nossa leitura vai ser no livro dos Salmos. Nós vamos fazer duas leituras no livro dos Salmos. Nós vamos ler o Salmo de número 1 e depois nós vamos ler lá no Salmo 119. Nós vamos estar falando sobre algumas fontes da palavra de Deus. Algumas fontes que a palavra de Deus nos oferece. Então esse é o nosso tema dessa noite. Eu quero pedir que você já abra sua Bíblia aí no Salmo 1 e depois nós vamos ler no Salmo 119. Deus abençoe a irmã Caira, a irmã Ana Nilda, Deus abençoe vocês rica e abundantemente.
E eu desde já peço que você compartilhe essa transmissão, essa live, divulga aí nos seus grupos. Se você puder também, vai lá no YouTube, no nosso canal Pastor Arthur de Barros, faça lá a sua inscrição, nós precisamos fazer o canal crescer, tá bom? Também temos aí a nossa primeira transmissão do culto online lá na nossa igreja, tá certo? Domingo próximo agora também vamos estar transmitindo o culto ao vivo, tá bom? Então é importante que você divulgue, compartilhe, convide mais pessoas para estar nos assistindo, tá bom? Você e agora que está conosco, convida aí no seu WhatsApp, no seu próprio Facebook, para que mais pessoas venham a compartilhar conosco esse conteúdo. Amém? Posto isso, vamos então fazer a leitura da palavra de Deus para que a gente possa seguir na nossa meditação. Então, vamos ler o Salmo primeiro, tá bom? Primeiro eu vou ler aqui nessa Bíblia. Essa aqui é uma Bíblia de edição católica, muito boa, né, que eu gosto de usar aqui nas nossas transmissões, e nós vamos fazer a leitura do Salmo primeiro nela aqui, depois vamos fazer na nossa Bíblia protestante, né? Vamos lá. Então aqui no Salmo primeiro, vamos ver o que diz a palavra de Deus. Salmo 1. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembléia dos justos. Porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que o dos ímpios leva à perdição. Então, essa foi a leitura aqui do Salmo 1, na Bíblia de edição católica. Vamos ler o Salmo agora 118, né, que na Bíblia católica, o Salmo é o 118, e nós vamos ler alguns versículos aqui, a partir do primeiro. Salmo 118, tá bom? Se você está aí com a sua Bíblia, acompanhe lá no Salmo 119. Vai ser a mesma palavra. Amém? Deixa eu subir aqui, né? Pronto. Vamos lá. Salmo 118 aqui para mim e 119 para você. Felizes aqueles cuja vida é pura e seguem a lei do Senhor. Felizes os que guardam com esmero seus preceitos e o procuram de todo o coração, com esmero, com capricho, com zelo. E os que não praticam o mal, mas andam em seus caminhos. Vamos ler mais 2 versículos. Agora versículo de número 3. Impusestes vossos preceitos para serem observados fielmente. Oxalá se firmem os meus passos na observância de vossas leis. Muito bem. Agora, eu vou ler aqui no Salmo 1, tá? Na nossa Bíblia aqui de edição protestante. Vai ter o mesmo sentido do texto, porque são palavras sinônimas. Bem-aventurado, na Bíblia de edição católica diz felizes, né? Então, bem-aventurado e feliz
é o mesmo sentido. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Muito bem. Então, o tema da nossa meditação nessa noite é fontes da palavra de Deus. São inúmeras, eu vou citar algumas, tá bom? Então aqui, eu não vou entrar no mérito de falar, né, o contexto histórico a respeito do livro dos Salmos. Não, eu fiz essa leitura no Salmo 1 e também no Salmo 119, porque para embasar a nossa meditação. Salmo 119 porque é um salmo que ele exalta a lei do Senhor, exalta a palavra de Deus, né? Os seus estatutos, os seus juízos, e nos mostra os benefícios de se seguir a lei do Senhor, né? Quero dar um bem-vindo também para a missionária Maria do Carmo, Deus abençoe, seja bem-vinda, irmã, em nome de Jesus. Então, o livro dos Salmos, na minha opinião, é o livro, acho que é o livro mais amado da Bíblia. Por quê? Porque quem é protestante, quem não é protestante, quem não é uma coisa nem outra, sempre tem afinidade com o livro dos Salmos. E o livro dos Salmos ele é uma fonte em particular dentro de toda a Bíblia, tá certo? Então, ele é um tesouro especial dentro da palavra de Deus. Então vamos lá. A primeira fonte que eu quero citar para vocês quando você pega a palavra de Deus para você meditar, tá? A primeira fonte que você vai encontrar na Bíblia é a fonte da orientação. A palavra de Deus é fonte de orientação, tá? Por quê? Porque Salmo 119, versículo 105, tá? Salmo 119, versículo 9 e o versículo 105, diz o seguinte: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo sua palavra? Isso é o versículo 9. Agora o versículo 105 do Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para os meus caminhos. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16 e 17, diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para quê? Olha o que diz: para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Provérbios 6, versículos 22 e 23. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada, e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Então, a primeira fonte que a palavra de Deus nos apresenta é a fonte da orientação.
A Bíblia ela traz orientação para todos os setores da nossa vida. Todos. Vida profissional, vida sentimental, relacionamentos familiares, relacionamentos com pessoas que não são da família, relacionamentos na igreja, né? Comportamento como cristão, prática de vida diária. Então a palavra de Deus ela é uma fonte de orientação. Por que que ela é fonte de orientação? Porque ela nos mostra o caminho ou como, né, nos comportarmos no caminho que o Senhor nos aponta. Veja bem, no Salmo 119, versículo 9, Salmo 119, versículo 9 diz, é uma pergunta que o salmista faz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Logo em seguida vem a resposta: observando-o segundo a sua palavra. Então a palavra ela se torna um crivo, uma fonte que vai dizer se o caminho que o jovem, que aquele também que não é jovem está seguindo. Quando fala caminho, fala do modo de vida, né? Sempre que a Bíblia diz e aponta para essa questão do caminho, o sentido é o modo de vida que a pessoa escolhe levar, ou o modo de vida que ela escolhe viver. Então o salmista diz, olha, se o jovem, se a pessoa quer que o seu caminho seja puro, seja um caminho de justiça, de santificação, de devoção, de comunhão com Deus, de comunhão com as pessoas, se você quer fugir do erro, observe segundo a palavra de Deus, porque a palavra é que vai dizer, né? Você anda, você se comporta, você vai na sua rotina de vida, chega ao final do dia, você vai olhar para todas as decisões, para todas as reações, para tudo que você fez durante o dia, e você vai passar isso pelo crivo da palavra de Deus. E é a palavra que vai dizer os seus acertos, os seus erros, o que você tem que melhorar, o que você piorou. Né? Então a Bíblia ela é fonte de orientação. E uma das coisas mais horríveis que possa acontecer com o ser humano é ele viver desorientado, ou seja, sem direção, sem rumo, sem um norte para seguir, tá? A pessoa desorientada, ela não chega a lugar nenhum, anda em círculos, começa e não termina, vive sem saber para onde vai, né? E se está indo para numa direção, não sabe muito bem qual vai ser o resultado final do caminho ou do modo de vida que está levando. Então a palavra de Deus ela traz essa fonte, ela nos orienta em todos os sentidos da nossa vida. Então quando você está passando algum tipo de situação, seja em qual for a esfera da sua vida, busque orientação na palavra de Deus, na palavra, porque ela tem orientação para nos dar. Ela oferece gratuitamente essas orientações, não é? E essas orientações elas vêm você mesmo pesquisando aí na sua Bíblia, ou você procurando conselhos de alguém que seja verdadeiramente centrado na palavra de Deus, que ele seja a pessoa sábia segundo a palavra, né? Então o crivo acima de tudo é a palavra de Deus. Então a primeira fonte que eu te apresento da palavra de Deus é que ela é fonte de orientação. Orientação. Você está sem saber como tomar alguns tipos de decisões na sua vida, como reagir em determinadas situações que te sobrevêm, você está em dúvida de alguma questão, busque orientação na palavra de Deus. Você vai ter a sua mente clareada, iluminada, tá certo? E você vai ter sabedoria do alto e discernimento
para tomar decisões acertadas. Amém? Outra, né, fonte que a palavra de Deus nos oferece é que a palavra, né, a Bíblia Sagrada, tá? Ela é um antídoto contra o pecado. Vou te responder, vou te falar mais uma vez. A palavra de Deus, ela é antídoto contra o pecado. Por que antídoto? O antídoto é aquele medicamento que se toma para prevenir as doenças, tá certo? Quando você se imuniza, você está antecipando, tá certo? Uma prevenção contra algum tipo de doença ou mal que você não quer contrair. Então a palavra de Deus, ela é antídoto. Preste atenção o que diz o Salmo 119, versículo de número 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Antídoto contra o pecado. Tá? Vamos observar em Gênesis 4:7 um diálogo entre Deus e Caim. Olha o que Deus diz a Caim. Se procederes bem, não é certo que sereis aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O que acontece? Isso acontece ali quando Deus percebe que Caim não está bem, que Caim está com o semblante decaído, emburrado pelos cantos, Caim está chateado, magoado, né? Deus aceitou a oferta do seu irmão Abel, mas não aceitou a dele, então ele ficou enciumado com aquilo, e Deus foi dialogar com Caim, explicar para ele, né? E tentar dissuadir ele daquele sentimento ruim. E Deus diz a ele, Deus o alerta dizendo, olha Caim, o pecado jaz à porta, ou seja, o pecado está aí, ó, querendo entrar no seu coração, querendo entrar na sua vida. Mas, eu estou te dizendo, se você se proceder bem, vou aceitar a sua oferta. Tá? Você pode dominar esse desejo seu de fazer o mal, de pender para o mal. Tá? Jesus fala em Mateus 29, Mateus 22, 29, Jesus diz aos discípulos, né, e aqueles que estavam ouvindo ele dizendo assim, olha, respondeu-lhes Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, veja bem, o que nós percebemos aqui? A palavra de Deus, ela tem um efeito que vem antes da pessoa pecar. Quem conhece a palavra de Deus, quem está buscando o conhecimento de Deus, quando ele peca consciente de que está pecando. Não é? Entre nós que já entregamos a nossa vida ao Senhor, que já entregamos a nossa vida a Cristo, se você pecar, saiba que você estará fazendo conscientemente. Nenhum de nós pode dizer que está pecando, foi sem querer, eu não sabia. Seja bem-vindo, pastor Eudes, Deus o abençoe. Sabia, porque a palavra de Deus está vindo como uma prevenção. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Porque no momento que aparece a oportunidade da pessoa pecar, de ela cometer um ato ilícito diante de Deus, a palavra está lá funcionando como um antídoto, imunizando a pessoa. Né? A palavra ela vai falar no interior da pessoa e vai dar condição para que ela se desvie do mal. Tá? E
O próprio Cristo falou, olha, quanto mais você conhecer a Escritura, né, vou conjecturar aqui o entendimento, quanto mais você conhece a Escritura, mais condições você tem de não errar, tá? Agora, não queira ser um conhecedor das Escrituras e continuar no erro, porque aí você vai estar invalidando, tá certo? Esse ato preventivo da palavra. A palavra de Deus é antídoto contra o pecado, tá? Muitas pessoas preferem não conhecer a palavra ou nem conhecer a Deus, porque quando você você aceita a ideia de que não há Deus, não existe Deus, e por conseguinte a palavra, a Bíblia, ela não tem valia ou validade nenhuma, foi o homem que escreveu, né? Não dá para acreditar nisso aí porque foi o homem que escreveu. No fundo as pessoas só querem uma desculpa para continuar nos seus erros, porque quando eu não admito a ideia da existência de Deus e da inspiração de sua palavra como sendo verdadeira, para mim também os conceitos e os valores, né, que essa palavra me levam a adquirir, eu posso simplesmente viver sem eles. Então, é um desencargo de consciência, né? Mas a palavra de Deus, ela funciona com ação preventiva, tá certo? Em terceiro lugar, quando você vai ler a palavra, você está buscando, né, meditação na palavra, tá certo? Irmãos, se você fizer um projeto de ler a Bíblia toda em um ano, você vai ler 3 versículos por dia, tá certo? Durante o período de um ano você lê a Bíblia. Mas, além de ler, é preciso que a gente aprenda também a meditar, observar. O Salmo 119, ele frisa muito essa questão da observância da palavra. Quando eu observo, eu medito. Quando eu medito, eu desenvolvo, né, a minha faculdade de entendimento, e a partir do momento que eu entendo, eu passo a praticar, e a partir do momento que eu pratico, eu amadureço. Eu aprendo praticando, tá? Eu não vou ser apenas um ouvinte, mas eu vou ser um praticante. Então, que você seja aquele que observa, porque você só vai conseguir extrair dessas fontes que eu estou citando, citei até agora 2, se você for um bom observador da palavra, tá? Muito bem. Em terceiro lugar, a palavra, ela é fonte, né, de perdão. A palavra de Deus mostra qual é a fonte do perdão. Para quem? Para quem está errado, para quem precisa de arrependimento, né? Veja bem, Isaías capítulo 1, versículo 16 e o 18. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, né, são cor vermelho vivo, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã, né? E então a Bíblia, ela vai mostrar a fonte do perdão. A Bíblia, a palavra de Deus, ela jamais esconde algumas coisas. Como, por exemplo, a Bíblia não esconde a pecaminosidade do homem, a facilidade que o homem tem de errar com Deus, de desagradar a Deus, de fazer atos que sejam abomináveis diante de Deus, não é? E só que a Bíblia também, Deus deixou bem claro na Bíblia que ainda que o homem seja
dessa forma, né, por sua natureza tendenciosa ao erro, Deus também deixa claro que há uma saída, há uma luz no fim do túnel, há uma fonte de perdão demonstrada dentro das Escrituras, tá certo? Então, a palavra ela mostra a fonte do perdão. Veja Isaías 53, versículo 10 ao 12, quando fala ali do Messias sofredor. Isaías 53, versículo número 10, diz: Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho, versículo número 12. Pelo que darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Está falando do sacrifício, né, de Cristo em favor da humanidade. Isso foi profetizado mais de 700 anos antes do acontecimento da morte do Messias. Então, a fonte do perdão ela foi já prefigurada muito antes, tá? Na pessoa de Jesus Cristo. Se nós lermos também Mateus 26, Mateus já no Novo Testamento, né? Mostrando o cumprimento de Isaías 53, Mateus 26, versículo 28, diz o seguinte: Jesus ali celebrando a última ceia com seus discípulos, ele vai pegar o cálice e vai dizer, olha, porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Remissão, para o perdão, para dar justificação para os pecadores. Se nós lermos também Romanos capítulo 5, versículo 20, né, a carta de Paulo aos Romanos é uma carta que mostra muito isso, a pecaminosidade do ser humano, como o ser humano é tendencioso ao pecado, né? E também mostra o que? A justiça de Deus através de Cristo, tá? Então vamos ler aqui Romanos 5:20, para nós estarmos ilustrando. Romanos capítulo 5 e o versículo número 20. Diz a palavra de Deus: Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. A ofensa quer dizer o pecado. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Superabundou a graça de Deus, o perdão de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15 e o versículo 3, fonte do perdão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Quando aqui fala segundo as Escrituras, nós podemos nos reportar a Isaías 53, a Mateus 26, 28, tá certo? Quando fala desse Messias sofredor, desse Messias que veio para trazer a possibilidade do perdão através do derramamento do seu sangue para o ser humano, para todo aquele que confessa e deixa, né? Vamos lá. Primeira de João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 9. Vamos embasar, né? Contextualizar aqui o que estou falando para vocês. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Se
confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Como que eu alcanço a fonte do perdão? Demonstrada nas Escrituras, tá? Através da confissão, através do arrependimento. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então João é muito enfático. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel. Mas enquanto eu não confesso, enquanto eu guardo, enquanto eu acho que está tudo bem, tá certo? Meu pecado vai só me dominando, vai minando a minha força, a minha comunhão com Deus e na verdade não está nada bem. Então a fonte do perdão, eu desfruto, eu obtenho o benefício disso quando eu me arrependo, quando eu confesso, quando eu admito o meu pecado, e aí o sangue de Cristo, desse Cordeiro, é que me purifica de todo pecado. Então, qual é a fonte do perdão? Cristo, a vida de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a graça de Cristo. Ali está essa fonte. Amém? Vamos lá. Em quarto lugar, na palavra de Deus você encontra fonte de alegria. Nós estamos falando sobre fontes da palavra de Deus. Na palavra de Deus você encontra fonte de alegria. Tá certo? Quando a gente está passando por momentos de dificuldades, nos sobrevém tristezas, angústias, por vários e vários motivos na nossa vida, quando nós pegamos a palavra de Deus, começamos a observar, meditar na palavra, nós encontramos na palavra de Deus fontes de alegria. Né? Esse mundo tão conturbado, tão decepcionante, em que nós nos entristecemos com quase tudo. Tá? Nós nos entristecemos com o nosso semelhante, com as atitudes das pessoas, com as traições das pessoas, com a falta de compreensão das pessoas. Olha, o que não falta é motivo para você se entristecer. Mas na palavra de Deus também não faltam motivos para que você se alegre. Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, na casa do Senhor, na comunhão, no ajuntamento do povo de Deus, você encontra alegria. Tá certo? Salmo 126, versículo 3. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. A alegria de saber que o Senhor fez e continua fazendo por nós grandes coisas. Tudo o que foge ao nosso alcance e que Deus realiza sempre será grande para nós. Porque pode ser que para nós seja uma coisa mínima, mas essa coisa mínima foge ao nosso controle, foge à nossa capacidade de resolução, e aí entra Deus em ação e nos concede vitória. E aí isso traz o que? Alegria. Fonte de alegria na Bíblia, os milagres que Deus tem feito, as providências, né? Os livramentos que Deus tem nos concedido. Provérbios 15, versículo 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Então, o coração alegre aformoseia o rosto, né? Deixa o rosto resplandecente, bonito, formoso, tá? Aqui a gente aprende que a melhor maquiagem do crente é o coração, é a alegria dentro do coração, né? E quando a gente não está com alegria no coração, a gente quer botar uma máscara para disfarçar a tristeza, para disfarçar as marcas né, que demonstram o amargor da alma, tá? Então, você quer ser uma pessoa sempre resplandecente, o rosto bonito, formoso, ser tida como uma pessoa bonita sem precisar de nenhum tipo de acessório, de máscara? Alegria no coração, alegria proporcionada pelo Espírito de Deus. É a melhor coisa, né?
Neemias capítulo 8, versículo 10. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria de quem? Do Senhor. Qual a fonte de alegria que a Bíblia nos apresenta? É o próprio Senhor. É o próprio Deus. Né? É o próprio Criador dos céus e da terra. É o Salvador da nossa alma. Ele é a fonte da nossa alegria. E nós vamos descobrindo isso quando nós começamos a ler a palavra de Deus. O homem sempre, ou quase sempre, está a nos decepcionar. Mas o Senhor não, nunca vai nos decepcionar, tá certo? Ele sempre vai trabalhar em favor da nossa alegria, do nosso bem-estar. Tá? Então não sei como é que você está passando essa situação que sobreveio sobre todo mundo, não sei como está sendo o seu dia, sua rotina, se você ultimamente tem tido mais motivos para se entristecer do que se alegrar. Eu quero te dizer, olha, pegue a sua Bíblia, pegue a palavra de Deus, abra ela, uma fonte de alegria vai se abrir e você vai se alegrar, a sua alma vai se alegrar, o seu espírito vai se alegrar quando você começar a beber dessa fonte, que é a palavra de Deus. Em quinto lugar, né, vamos ver se a gente consegue falar pelo menos mais umas duas fontes. Em quinto lugar, a palavra de Deus nos mostra uma fonte de refúgio. A palavra de Deus nos mostra uma fonte de refúgio. Salmo 46, versículo 1 e o versículo 11. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo 18, versículo 2. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Salmo 91, versículo 1. O que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, quando você medita, quando você observa a palavra de Deus, você descobre que ela nos apresenta uma fonte de refúgio. Refúgio para a alma, para o espírito, para o sentimento, para o psicológico, tá? Em quem você é guardado, em quem você é preservado. É um refúgio invisível, visto que a nossa luta nesse mundo é contra aquilo que é invisível. E Deus governa o visível através da plataforma do invisível. Deus está num plano espiritual, governando esse plano material. E você descobre que Ele é a fonte do nosso refúgio, em quem nós podemos nos esconder. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Tá? O refúgio, a cidadela forte, o rochedo, falam de segurança, de estabilidade, falam de proteção, de preservação, tá? De livramentos. Tudo isso o Senhor nos oferece e está descrito na palavra de Deus. Então a palavra apresenta-nos uma fonte de refúgio, tá? Em sexto lugar, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela nos apresenta uma fonte de consolo. Fonte de consolo. O Salmo 23, versículo 4, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, teu bordão e o teu cajado me consolam. Isaías 66, versículo 13, fonte de consolo. Como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei. E em Jerusalém vós sereis consolados.
Maravilha, né? Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 16 e 17. Olha o que Jesus fala para os discípulos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre. Frise isso, para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, a palavra de Deus nos oferece fonte de consolo. Consolo que vem através da presença de Deus. As promessas de Deus vêm como uma forma de nos consolar, tá? O amor de Deus demonstrado em todas as suas ações vem como forma de nos consolar. O salmista fala que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E aí o bordão e o cajado eles servem como consolo, como proteção. O consolo de saber que não está só, está ali alguém pronto a proteger, né? E Jesus fala para os discípulos que ele iria para o Pai, mas ele não deixaria os discípulos órfãos, ou seja, desamparados. Enviaria quem? O Consolador, o Paracleto, o amigo inseparável da igreja. Lembre que eu disse para você, frise essa palavra para sempre. Então o Espírito Santo jamais se apartará da igreja. Jamais. Para sempre traz menção para a eternidade. Então Cristo, ele foi, mas enviou outro Consolador para que esse Consolador ficasse de maneira permanente com a igreja. Então você jamais estará só, você jamais estará desamparado, porque ao seu lado está o Paracleto. Aquela figura que vai acompanhar você em todos os momentos da sua vida, trazendo sempre a sua voz mansa, suave, consoladora, que nos momentos de dificuldade vai chegar como aquele que vem para abraçar, aquele que vem para consolar, né? A comparação que o profeta faz, o profeta Isaías, como a mãe consola, né, o seu filho ali nos braços, ora amamentando, ora ali carinhando, né? Todas as irmãs que são mães sabem como que se dá esse consolo de vocês para com seus filhos. Então, da mesma maneira, é assim de Deus para conosco, tá? E a gente tem que estar sensível para perceber que Deus está nos consolando, que Deus está ali pronto a nos consolar, para que a gente não venha desfalecer no nosso espírito. Então, nessa noite, nessa oportunidade, que você possa perceber que ao seu lado está o Consolador, o Espírito Santo, que já veio, que já está conosco, que o que nós precisamos agora aprender a fazer é desfrutar de tudo aquilo que ele tem para nos proporcionar, inclusive consolo diário, tá certo? Então que você saiba disso, você tem fonte de consolo na sua vida, tá? Muito bem. E vou encerrar por aqui, porque a nossa live já está, né, se aproximando aí de uns 50 minutos. Eu vou encerrar falando mais uma fonte, tá? Eu enumerei pelo menos 10, mas não vai dar tempo de falar tudo, mas vou ficar aqui na 7ª, né? A palavra de Deus, ela é fonte de libertação. Fonte de libertação. João capítulo 8, versículo 32 e o 36. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Apocalipse capítulo 1, versículo 5, parte B.
aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então a Bíblia nos apresenta a fonte da libertação. Conhecimento. Jesus enfatizou que pelo conhecimento nós somos libertos. Pelo conhecimento. Pela iluminação do nosso entendimento. Somos libertos da ignorância, da falta do saber. E a falta do saber traz consequências danosas. Quando nós somos iluminados pelo conhecimento de Deus, nós somos libertos de muita coisa. Quando nós passamos a conhecer a palavra de Deus e ela trabalha no nosso raciocínio, que é o primeiro lugar que trabalha aqui, irmãos, nós somos verdadeiramente livres, porque nós vamos ser livres com o entendimento. E você só chega à conclusão de que você precisa de mudança quando você passa a ter entendimento, tá certo? O Evangelho, quando você vai conhecendo o Evangelho, ele traz para à tona aquilo que é de pior em nós, não é? Por quê? Porque a gente precisa ser liberto de tudo que a gente tem de ruim. Então, quando você passa a ler a Escritura e passa a examinar você mesmo, você vai começar a ver que vai vindo à tona aquilo que é de pior no ser humano. E aí, Deus trabalha no entendimento, e no seu entendimento você começa a ser liberto e mudança de vida vai acontecer. Tá? Não há condições de mudança de vida sem que haja mudança no entendimento. Quando você passa a conhecer a Deus, você é liberto. E essa libertação ela é diária, progressiva, vem de dentro para fora, tá certo? Quando você começa a ser liberto por Deus, pela palavra, vai mudando os seus conceitos e os seus valores, os valores distorcidos, caídos, os conceitos errados a respeito de Deus, a respeito da sua própria palavra, a respeito do porvir, da salvação, eles vão sendo também mudados no seu entendimento. Então a libertação, ela não vem com um comprimido, uma fórmula mágica. Não tem fórmula mágica. Não tem comprimido gospel, né? Tome isso aqui que você vai ser liberto. Pega isso aqui, leva para sua casa, bota dentro de um copo d'água, toma que aí você vai ser liberto instantaneamente. Não funciona assim. É uma progressão diária. Através do conhecimento, através da iluminação do seu entendimento, é que você vai sendo liberto. A Bíblia nos apresenta essa fonte. Tá? Então nós temos que ter ciência disso. Você quer ser liberto? Procure conhecimento. Conhecimento de quê? Da palavra de Deus. Não é assim conosco diariamente? Quanto mais conhecemos a Deus, mais vamos querendo ser parecidos com Ele, mais vamos olhando para nós mesmos e vamos descobrindo que todo dia nós temos alguma coisa para ser mudada em nós, para sermos libertos. Tá, irmãos? Então, volto a dizer, não tem passe de mágica, não tem varinha mágica no Evangelho. Não tem comprimido, né? Muita gente hoje, infelizmente, está sendo enganada com... as pessoas estão caindo na ilusão, irmãos, de que na igreja existe lá um comprimido, um Doril espiritual. Doril espiritual. Tomou a luta, sumiu. Muita gente vai para a igreja hoje, mas não quer ser tratado. E a libertação é um tratamento, é um processo de tratamento. Não, mas a maioria que está indo para a igreja hoje, devido ao que está sendo oferecido como evangelho, é o quê? Não, vem que aqui tem um comprimidozinho gospel que você vai tomar e pronto. Muita gente está na igreja, chega lá, pede oração, aí a gente vai investigar, mas você não quer fazer uma aliança com Jesus, você não quer começar a frequentar a igreja, você não quer
começar a conhecer a palavra de Deus, a pessoa simplesmente diz, não, eu só quero uma oração, eu vim aqui porque minha família, meu marido, minha casa, e apresenta lá uma lista de queixas, de dores de cabeça, e enfim, em síntese a pessoa está dizendo ou querendo saber, o senhor que é pastor, o senhor não tem um comprimidozinho não, o senhor não tem uma receita, uma fórmula mágica, tá certo? Para me tomar aqui agora e como num passe de mágica, as coisas sumirem. Mas as pessoas hoje verdadeiramente não querem ser tratadas e serem libertas. Tá? Mas temos que aprender. Não tem fórmula mágica, não tem varinha mágica no Evangelho, não tem comprimido que instantaneamente cura tudo. Não. É um processo. E esse processo passa pelo conhecimento da verdade. A libertação vem pela iluminação do entendimento do ser humano. Se o ser humano entender que ele tem que mudar, vai continuar na mesma vida derrotada, distante de Deus, vai ficar na igreja muito tempo e ainda vai continuar sendo a mesma pessoa casca grossa, a mesma pessoa cheia de problemas, de defeitos, de distorções e nunca vai mudar, né? Então, a palavra é fonte de libertação e o conhecimento é fundamental, é imprescindível conhecer a Deus e sua palavra para que você e eu continuemos sendo libertos. Amém? Tinha mais 3 fontes, né? Vou apenas citar, mas não vou comentar que não vai dar tempo. A palavra de Deus ela é fonte de santificação. A palavra de Deus ela é fonte genuína de avivamento. Não há outra fonte de avivamento a não ser a palavra de Deus. E por fim, a Bíblia mostra a fonte da salvação, tá? Essas 3 últimas vou deixar só a dica aqui e você pesquise aí, vá meditar na sua Bíblia que você vai descobrir que a Bíblia fala dessas 3 últimas fontes que eu citei. Então, vamos recapitular aqui todas as fontes. Primeiro, a Bíblia ela mostra e ela tem a fonte de orientação. Não ande desorientado, não ande batendo cabeça sem saber o que faz da vida. Vá para a palavra de Deus. Em segundo lugar, a Bíblia ela é um antídoto contra o pecado. Ela vem como forma de prevenção para que eu e você não evitemos pecar, evitemos a prática do pecado. Em terceiro lugar, a Bíblia mostra a fonte do perdão. Quem é a fonte do perdão? Como é que eu desfruto desse benefício? Em quarto lugar, a Bíblia mostra a fonte da alegria, a alegria de alma, a alegria e o contentamento de alma e de espírito. Em quinto lugar, a palavra mostra um refúgio, ela tem a fonte do refúgio para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso sentimento, para o nosso psicológico. Em sexto lugar, a Bíblia nos apresenta a fonte do consolo para a alma, para o espírito, para o equilíbrio emocional, equilíbrio psicológico, tá? Para você saber que existe para nós hoje na igreja a presença constante desse Consolador que é o Paracleto. E em sétimo lugar, a Bíblia ela é fonte de libertação. Tem orientação, tem libertação. E vem através da iluminação do entendimento. Amém? Então, essa é a nossa meditação dessa noite, que eu quero deixar para você. Agradecer a presença de cada um que esteve aqui conosco, você que teve a paciência de nos ouvir. É uma bênção ter você aqui conosco, sempre nas nossas transmissões. Então, o meu desejo é que Deus venha abençoar a sua vida, a sua família,
Deus possa cada dia despertar em cada um de nós a sede pelo conhecimento da palavra de Deus e que a gente venha tirar tempo do nosso tempo para parar durante 1 hora, 50 minutos para meditar junto na palavra de Deus, tá certo? Compartilha esse conteúdo, dá o seu like, o seu gostei, o seu joinha, tá? Divulga, compartilha, convide outras pessoas para fazerem parte das nossas transmissões. Você pode também ir lá no YouTube, procurar Pastor Arthur de Barros e ir no nosso canal. Nós colocamos lá também as nossas transmissões e você pode ir lá no nosso canal e se inscrever. Tá? Nesse momento está sendo de muita importância que você nos ajude fazendo sua inscrição lá no nosso canal no YouTube. Pastor Arthur de Barros. Você vai lá, se inscreve, dá o seu like, porque assim nós vamos conseguindo o crescimento do nosso canal. É importante, tá certo? Eu estou aí orando a Deus, me empenhando para que tanto aqui no Facebook como no YouTube, tá? Essas transmissões venham alcançando cada vez mais pessoas. Por quê? Porque nesses últimos dias, devido à situação que nós estamos passando, tanto o Facebook como o YouTube, o WhatsApp, algumas redes sociais têm se tornado ferramentas importantes para a divulgação da palavra de Deus. Amém? Então Deus abençoe a sua vida, paz e graça sejam constantes sobre a sua vida, que bondade e misericórdia venham continuar te seguindo todos os dias da sua vida. Deus abençoe você que esteve conosco até agora, amém? Então até a próxima live. Nas nossas próximas lives, eu estou elaborando aí um estudo, né, que eu vou fazer, acho que vou ter que fazer em 3 etapas, parte 1, parte 2, parte 3, e eu quero falar sobre a personificação da graça. A personificação da graça, tá bom? Estou elaborando aí e assim que for a primeira parte estiver pronta, nós vamos estar fazendo a primeira transmissão falando desse assunto, tá bom? E eu vou colocar o aviso para você poder assistir e também convidar outras pessoas, amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus, paz e graça.